Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui juntamente com vocês meditar na palavra de João, capítulo 6, versículo 59 ao 71. E eu peço a você que você pegue a sua Bíblia para que você possa vir meditar juntamente comigo. Que o Espírito Santo possa vir guiar essa nossa meditação e que nós estejamos prontos para ceder à vontade de Deus. Então vamos lá. Peguei a sua Bíblia e vamos começar a ler. João 6, 59. Diz assim: Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Dura este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disseram: Isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A gente pode ver que o Senhor Jesus, né, como a gente meditou ontem, ele estava falando sobre o Pai, que eu falei que o Senhor Jesus ele buscava honrar o Pai dele em tudo, e isso nos requer renúncia, e não requer a nossa vontade, requer um anulamento da nossa vontade 100%. Então, assim, muitos discípulos olharam para aquilo e pensaram assim: eu vou ter que anular minha vida inteira por causa dele? Só porque ele falou que tem que ser assim? Só porque ele faz isso, eu tenho que fazer? Mas, ele consegue fazer isso porque ele é filho de Deus. Mas Deus também, o Senhor Jesus, ele também estava em carne. Então, se o Senhor falou assim, se o Senhor, um pouco antes, no versículos anteriores, ele diz assim: Assim como o Pai que vive em mim e me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então o Senhor Jesus exige um sacrifício da gente. E muitas das pessoas entram para, não em si a obra, mas entram para a igreja querendo ser membro do corpo de Cristo, porque eu não tô falando aqui de você que entra na igreja e quer estar na igreja. Mas eu tô falando de você que entra na igreja e quer ser a igreja. Você não acha que as suas vontades vão prevalecer, porque elas não vão. Você não vai fazer o que você quer. E o evangelho não é uma parte bonita a todo momento. Não. Você vai ter que aprender a se sacrificar, a deixar os seus achismos de lado, a deixar a sua Bíblia de lado, que é tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que já falaram pra você, que não é verdade. E você vai ter que aprender a fazer isso. Mas, Yasmin, meu Deus, é tão difícil. Como é que eu vou fazer isso? Não há nada na nossa vida que o Senhor nos cobre que nós não somos capacitados de fazer. Então, se a partir do... O Senhor Jesus, ele fala... Duas coisas que o Senhor Jesus, ele exige de toda a humanidade é o perdão, agora é de exemplo, que é o perdão e a renúncia. Então, se o Senhor Jesus fala pra gente perdoar e renunciar, é porque a gente tem capacidade pra isso. Mas ele não disse que seria fácil. Ele sempre falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele conseguiu, a gente consegue. Sendo que você não tem que entrar e pensar: vai ser fácil, eu vou continuar com a mesma vida, e vai dar tudo certo, e tá tudo ok. Não. Não é assim. Vida com Deus não é assim. E nunca vai ser assim. Não adianta você querer mudar. Não vai ser assim. E diz assim: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos dou são Espírito e vida. E eu queria falar isso com vocês, que diz assim: a palavra que foi o que eu meditei, a palavra do Senhor é Espírito, sendo tal que vivifica. Vivificar é viver, fazer alguém vivo.
vida. Então, se eu ouvir a palavra de Deus, eu vou ser viva e vou ter vida, a salvação. A vida que o Senhor Jesus está falando aqui não é vida, porque aqui eu tô vivendo, eu tô falando com vocês, então eu tenho vida. Minha alma tá no meu corpo. Mas ele tá falando da vida após essa vida aqui, que é a vida eterna. Ou a vida eterna, ou você vai ter a vida eterna, ou você vai ter a morte eterna. Que a morte eterna, eu digo, é a separação de Deus para sempre. Então, o Senhor Jesus, e isso que você tem que entender, a palavra do Senhor Jesus, ela veio para salvar. Mas Yasmin, tá, eu li a palavra, então eu tô salva? Não, isso não significa nada. A palavra do Senhor Jesus, ela pode nos salvar só quando a gente cede à vontade dela. Só quando a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dela. Então, se você lê a Bíblia, você fica ali o dia todo. Lendo. Mas chega numa hora da situação que você tem que perdoar seu irmão, você não perdoa, você fica com raiva dele. Então, de nada vai ter adiantado tanto conhecimento. Se você tem conhecimento e não põe em prática, de nada vai adiantar. É a mesma coisa. Você passou um ano estudando para a prova do Enem. Mas chegou lá, você falou assim, quer saber? Eu vou fingir que eu não estudei e vou fazer aqui o que eu acho mais ou menos da minha cabeça. E esquecer tudo que você estudou. Você vai tirar uma nota ruim. Não vai adiantar nada o seu esforço. Então, de semelhante modo é a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela só salva aqueles que cedem à vontade de Deus, que é a palavra. Então, se você quer ser vivo, se você quer vida eterna, a dica que eu te dou é obedeça a palavra de Deus. Não tem nada, você não pode fazer mais nada além disso. É só isso que vai te salvar. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Esse é o único jeito. Obedecendo, cedendo à vontade de Deus, deixando a sua de lado. Porque servo que é servo, ele deixa as suas vontades totalmente anuladas para fazer a vontade do seu Senhor. E é isso que a gente tem que buscar praticar todos os dias. E diz assim, mas, preste atenção, mas há alguns de vós que não creram. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. A gente vê que o Senhor Jesus, ele sonda o coração. Ele sabe quem somos nós. Então, sabe, vamos buscar ser mais sincero com Deus, porque com Deus não tem rodeio. Não tem fingimento, não tem mentira. Você pode falar o que você quiser, você pode mentir o quanto você quiser, mas Deus te conhece. Então, vamos buscar ser amigo de Deus. Sabe aquele seu melhor amigo que você conta até quando você bate o dedinho na quina do sofá? Então, Deus tem que ser assim. Você tem que ser assim com Deus. E aprender a ser sincera, porque Deus, ele ama os sinceros de coração. Ele ama. Então, não vamos ser hipócritas. Vamos ser sinceros. Deus não gosta de hipocrisia. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Sabe por causa de quê? Porque enxergavam a parte bonitinha. Porque não queriam se sacrificar e não amoleceram seu coração para ouvir a palavra, mas endureceram, escolhendo ouvir e falar, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero sacrificar. Obrigada, mas eu não quero. E deixaram. O Senhor Jesus. Desde então, muitos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Olha a audácia de Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus do Deus vivente. E algo legal que eu achei foi assim como Pedro entendeu que Jesus tinha tudo o que precisava,
nós também temos que entender que entregar a vida para Jesus é a melhor escolha. Pedro entendeu que não tinha outro lugar, não tinha outro jeito de viver. O Senhor Jesus era a única oportunidade da vida dele. E ele agarrou aquela oportunidade. Então agarre a oportunidade, não solte Jesus. Porque você vê que é difícil, porque a vida é difícil. A gente tem que buscar ter essa mesma audácia de Pedro, assim, no equilíbrio. Se entregar, que eu digo, se entregar a Deus, sabe? E diz assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? É um de vós, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, a gente pode ver que nem tudo que parece é. Nem todo mundo que parece de Deus é de Deus. E como que a gente vê, Yasmin, que a pessoa é de Deus ou não? Pelas atitudes. Então, sabe, se olha, se analisa, poxa, tipo, sabe, pensa no seu dia de ontem. Pensa assim, poxa, eu fui uma pessoa de Deus ontem? Não, tomei atitudes erradas. Então, poxa, se eu tomei atitude errada ontem, eu não vou mais fazer isso hoje. Acabou, chega. Acabou. Não quero mais ser essa pessoa. Vamos aprender a tomar decisões na nossa vida. Decisões de fé. Decisões que vão agradar ao Senhor Jesus. Então é isso. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham coragem e fé para obedecer. E acima de tudo, venham buscar o Espírito Santo, porque só Ele vai dar força para vocês e direção do que vocês têm que fazer da vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês.